Minhas irmãs, bom dia a todas. Que a graça e a paz seja com todos vocês. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, continuando nossa série de estudos lá no livro de Ruth. Agora vamos abrir no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 17. Hoje nós vamos até o capítulo 3, versículo 11. Vamos ficar aí nesse versículo. Livro de Ruth, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 11. Se Deus quiser, esse vai ser o nosso antepenúltimo estudo. Eu pretendo trazer esse mais dois para a gente fechar o livro, depois irmos para o livro de Esther, certo? Para expormos esses dois livros. Ruth, capítulo 2, do verso 17 até o capítulo 3, versículo 11. Vamos ler de maneira alternada. Eu lerei os versículos a partir do verso 17, as irmãs o 18, assim até o capítulo 3, 11. Todo mundo encontrou? Amém? Vamos ler? Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a sega que tenho. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a sega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Amém. Até aqui. Vamos fazer uma oração, vamos pedir que o Senhor esteja abençoando o estudo dessa manhã. Eu vou convidar a nossa irmã Thalita, que possa estar orando ao Senhor, rogando a Deus. Amém.
Meus irmãos, fazendo uma recapitulação daquilo que nós vimos até agora no livro de Ruth, semana passada nós não tivemos a lição, já que houve duas assembleias aqui. Nós já vimos uma boa parte da história, a gente está mais ou menos aí na metade da história. Nós vimos já que abateu-se uma fome sobre a terra de Israel naquele tempo, no tempo dos juízes, que é quando a história se passa. Elimeleque e Noemi saíram da sua terra, foram para Moabe. E aí eu lembro que já lá no começo dos estudos eu expliquei que essa não foi uma decisão boa que eles tomaram. Acabaram vindo consequências dessa má decisão, elas voltam, né? Elimeleque, Malom e Quilion morrem lá em Moabe, e aí as 3 mulheres voltam. Dessas 3, uma decide voltar para Moabe, ela abandona a sua jornada, foi órfã, né? E só vieram Ruth e Noemi. Elas chegam na terra de Israel, e aí nós entramos no capítulo 2. Todo o capítulo 2 de Ruth descreve apenas um dia dessa história. O capítulo 2 todo é um dia apenas. E nós vimos que Noemi havia chegado maldizendo Deus, né, dizendo que o Senhor havia tornado a sua vida amarga, enquanto que Ruth tomou outra atitude, ela foi trabalhar. Todo o capítulo 2, a maior parte do capítulo 2, descreve o trabalho que Ruth desempenhou. Eu lembro que eu expliquei que a Ruth e Noemi estavam numa condição aqui de mulheres desamparadas, já que elas eram viúvas, as duas, né? Ruth de Malom e Noemi de Elimeleque, e a lei de Israel assegurava aos órfãos e às viúvas, também aos pobres, o direito de colher nos campos aquilo que sobrava da colheita, aquilo que caía no chão, não deveria ser recolhido pelo dono da terra, mas os pobres poderiam recolher. Então, Ruth se usa desse expediente para poder obter o sustento dela e de Noemi. E aí o versículo 3 do capítulo 2 vai dizer que por casualidade, ou seja, não foi algo que Ruth planejou, ela acabou indo para o campo de Boaz, que é um personagem importante da história. Então, a última lição que nós tivemos, nós vimos aí todo aquele dia de trabalho de Ruth no campo de Boaz. E nós vimos que Boaz foi muito solícito, foi muito bondoso com Ruth, né? Proporcionou a ela que ela fosse protegida, inclusive deu muitos privilégios para Ruth naquele dia. E eu lembro que na última lição eu disse que esse envolvimento aqui de Boaz e de Ruth no campo aponta para algo maior, já que no livro aqui, Boaz é um tipo, é uma pré-figura de Cristo. Inclusive a gente vai ver mais algumas semelhanças hoje. Boaz prefigura Cristo. Assim como Boaz foi solícito, concedendo privilégios, proteção e pertencimento a Ruth, assim também Cristo ele é bondoso para com a sua igreja. Lembram que eu falei isso? Nós estávamos andando, assim como Ruth, por casualidade, buscando um Salvador, buscando reconciliação com Deus, até que Cristo nos encontrou. E eu lembro até que eu falei que na história aqui, e é interessante a gente perceber isso, não é Ruth que se dirige a Boaz, não é ela que procura o contato com Boaz, é exatamente o contrário. É Boaz que busca o contato com Ruth. É o próprio Senhor Jesus Cristo que vai dizer que não foram vocês que me escolheram, eu, porém, vos escolhi. E o apóstolo João vai dizer que nós só amamos o Senhor por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então vejam como a história de Ruth e Boaz serve como um tipo, uma pré-figura da relação entre Cristo e a igreja. Ficou claro isso? Aquilo que nós trabalhamos na última vez? Muito bem. Então na última lição, Noemi havia ficado de fora da história, ela sumiu um pouquinho da história, mas ela vai retornar agora. Nós lemos aí a partir do verso 17, mas a gente já tinha trabalhado até o versículo 17. A partir do versículo 18, nós vamos encontrar Ruth voltando para casa, ela estava morando com Noemi, e ela vai contar para Noemi, vai contar para a sua sogra de todo aquele dia que ela havia experimentado durante todo o capítulo 2, aquele dia de trabalho. Ela havia chegado bem cedinho no campo de Boaz, trabalhado o dia inteiro. No fim do dia ela volta. Nós vemos aí no versículo 18 que Ruth trouxe alimento, aquilo que sobrou, aquilo que sobejou. Sobejar significa sobrar. Aquilo que sobejou do que ela havia colhido, ela deu para Ruth, ela deu para Noemi, sustentou a sua sogra. E aí Noemi pergunta: quando foi que você colheu? Bendito seja aquele que te acolheu. Nesse momento, Ruth diz: olha, o nome do camarada que me acolheu é Boaz. Então, ao saber que Ruth fora acolhida por Boaz, Noemi a informa de que esse homem, Boaz, era um dos resgatadores da família.
acho que foi há umas 2 ou 3 lições atrás, nós vimos que no capítulo 1, quando Noemi, Ruth e Orfa, quando as 3 ainda estão juntas, elas estão voltando, não sei se vocês lembram, mas teve um momento em que Noemi parou, olhou para as 2 noras e disse, olha, se fosse vocês eu voltava para Moabe. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, eu não tenho ninguém, eu não tenho esposo, né? E ainda que eu casasse hoje e concebesse hoje, vocês iam ter que esperar o meu filho nascer, ficar grande para ter alguma esperança de casar com ele. E eu lembro até que foi a missionária Vilma que frisou aí que muito provavelmente Noemi naquele momento não lembrava que ela ainda tinha parentes em Belém de Judá. Ela ainda não lembrava mais que ela tinha parentes da família de Elimeleque na terra de Israel. Nesse momento, quando Ruth diz o nome da pessoa que me acolheu é Boaz, aí a gente depreende aqui que a memória de Noemi estalou na hora. Esse homem, Boaz, é um dos nossos parentes. Eu lembro até que eu falei que possivelmente, Boaz fosse apenas um jovem quando Noemi e Elimeleque saíram de Israel. Então talvez ela não lembrasse por isso, já que, conforme o capítulo 1 informa, acho que é no versículo 4, Noemi passou pelo menos 10 anos na terra de Moabe. Então possivelmente ela não lembrava de Boaz, isso são muitos nomes, às vezes de Boaz, porque ele era pequeno. Outra opção, eu até estava pensando nisso, é que, lembram que na lição passada eu disse que possivelmente Boaz era um herói de guerra? Quem estava aqui deve lembrar disso, né? Porque o capítulo 2, verso 1, se você olhar aí, vai dizer que ele era um homem de muitos bens, senhor de muitos bens. Essa palavra, ela significa homem valente. Então, possivelmente, Boaz pode ter lutado juntamente com Gideão contra os midianitas, já que a história de Noemi, a fome lá do capítulo 1, ela pode estar equiparada com Juízes 6. Vocês estão acompanhando aqui o que eu estou dizendo, né? Então, possivelmente, é uma possibilidade, Noemi não conhecia Boaz, porque Boaz estava na guerra, estava lutando com Gideão, estava com o exército de Gideão. São muitas possibilidades. O fato é, pelo menos a gente sabe que ela não lembrava de Boaz. A missionária Vilma frisou muito bem, de maneira muito perspicaz, que possivelmente ela não conseguiu lembrar por causa da amargura que estava no seu coração lá no capítulo 1, né, já que ela só conseguia ver as dificuldades. Exatamente. E a gente vai ver mais na frente que Boaz era muito provavelmente, quase que certamente mais velho do que Ruth, já que ele chama ela de minha filha e diz isso, você não procurou os jovens, etc. Então, quando Noemi fica sabendo que Ruth havia sido acolhido por Boaz, aí no versículo 20 ela vai dizer, então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi, esse homem é nosso parente. O capítulo 2, versículo 1, já havia informado que Boaz era parente de Elimeleque. Então ela diz aí, esse homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos resgatadores. Aí agora aqui a gente chega num conceito importante para a gente entender esse livro, que é o conceito de resgatador. Noemi diz que Boaz era resgatador da sua família, da família de Elimeleque. O que era o resgatador? Vou colocar aí, a gente vai ler alguns textos. O resgatador, a palavra hebraica é Goel, era uma espécie de remidor familiar e representante do clã, cujas funções incluíam a recuperação de bens, a compra de escravos e a vingança de sangue em nome da família. Então vamos entender isso. Abram suas Bíblias aí, todo mundo, no livro de Levítico, capítulo 25. Então aqui nesse texto a lei vai tratar exatamente dessa figura do resgatador que Noemi diz que Boaz era resgatador. Aqui nessa parte do livro, certo, a lei do livro de Levítico, né? A lei de Israel está tratando acerca da situação dos pobres. Então a lei de Israel tinha vários dispositivos para evitar que houvesse pobres em Israel. Um dos dispositivos a gente já citou antes, que é a lei do levirato. Ou seja, se uma pessoa morresse, se um homem casado morresse sem deixar filhos, era obrigação do seu irmão se casar com a viúva para poder suscitar filhos, para que aquela mulher tivesse um sustento na velhice, os filhos.
Então a lei de Israel tinha uma série de dispositivos para evitar que houvesse pobres em Israel. Um deles era a figura do resgatador. Então Levítico capítulo 25, a partir do verso 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, olha lá a figura que Noemi fala, seu parente, o resgatador tinha que ser parente da pessoa, por isso que Boaz é destacado lá. Virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Então, até aqui é suficiente, mas vejam que também no versículo 39, a gente vai ter de novo a figura do resgatador aparecendo. Então vejam que a lei de Israel tinha essa série de artifícios, de artigos que previam a figura de um resgatador que poderia resgatar os bens da família de alguém. No caso da escravidão, isso acontecia também. A gente não pegou essa parte do texto, mas o resgatador ele também podia comprar de volta uma pessoa que eventualmente tivesse se feito escravo. Se você adquirisse uma dívida muito grande e não tivesse com o que pagar, você poderia se vender como escravo, pagar essa dívida com trabalho não remunerado. Mas a lei previa a possibilidade de, se um parente seu tivesse dinheiro suficiente para pagar a sua dívida e comprar a sua liberdade, o dono, aquele que lhe recebeu como escravo, ele não poderia negar a venda. O resgatador tinha direito de efetuar o pagamento da dívida e resgatar a pessoa. Então o resgatador era um parente da família que tinha o direito, segundo a lei, de socorrer a família diante de dificuldades financeiras. Se você contraísse uma dívida muito grande e, por exemplo, colocasse os bens à venda e vendesse tudo, o resgatador ele tinha o direito de comprar de volta. Se ele não tivesse dinheiro, se ninguém na família tivesse dinheiro suficiente para comprar de volta os bens, no ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, os bens voltavam. Então a lei de Israel tinha essas coisas. O ano do jubileu era um ano especial, a cada 50 anos, em que as dívidas eram perdoadas e os bens que foram vendidos para pagamento de dívidas retornavam. Por que Deus ordenou que fosse assim? Para que não houvesse riqueza em excesso na mão de poucas pessoas em Israel. Para que não houvesse exploração econômica, como hoje a gente vê acontecer. O indivíduo adquire riquezas demais, em excesso, e aí a tendência, por causa do coração pecaminoso, é a pessoa oprimir os seus próprios conterrâneos por causa da sua capacidade financeira. Um outro objetivo dessa lei era evitar que alguma tribo de Israel desaparecesse. Então pense, por exemplo, aí numa tribo pequena, a tribo de Benjamim. Se muita gente na tribo de Benjamim se endividasse e vendesse as terras, daqui a pouco a tribo de Judá, que era uma tribo de maior, iria engolir a tribo de Benjamim. Deus não queria que isso acontecesse, ele queria que houvesse 12 tribos no povo de Israel, certo? Então a lei trazia esses dispositivos com esses objetivos. Então Boaz é exatamente essa figura do resgatador. Então quando a Noemi descobre isso, ela diz: esse homem é o nosso resgatador. E vejam que é exatamente isso que Boaz vai fazer. Vejam aí o capítulo 4, versículo 3 de Ruth. Aqui é Boaz falando, certo? Disse ao resgatador, mas na frente Boaz vai descobrir que havia outro parente também que poderia ocupar essa função de resgatador. Então ele vai conversar com ele, mas é assunto para a próxima lição. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Então foi isso que Noemi fez. Ela ficou muito endividada, pobre, precisando conseguir mantimento, ela precisou vender os seus bens. Boaz, que era resgatador, mostrou interesse em comprar esses bens para evitar que a família de Elimeleque ficasse totalmente sem bens. Então essa era a figura do resgatador. A tradição rabínica, ou seja, dos professores judeus, dos rabinos, ela não está na Bíblia, certo? Mas supõe-se, alguns estudiosos supõem que Boaz possivelmente era sobrinho de Elimeleque. Era um sobrinho de Elimeleque, mas a gente não sabe com absoluta certeza. E aí aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque novamente as aparências elas vão enganar.
Deixa eu tentar mostrar o que é que eu estou tentando dizer. Lembram de um estudo que eu dei aqui, um dos estudos nessa sequência de Ruth, quando nós analisamos o momento em que Noemi está voltando para a terra de Israel? Vocês lembram disso? Ela tinha ido para a terra de Moabe, veio a fome, veio consequências por causa do erro dela, e ela volta para a terra de Israel juntamente com Ruth. Quem estava aqui e tem uma memória melhor, acho que vai lembrar que eu falei que Ruth tomou uma decisão correta pelas razões corretas. Ao passo em que Noemi tomou uma decisão correta, mas pelas razões incorretas, pelas razões erradas. Muito embora parecesse que ela estava tomando a decisão completamente certa. Ela tinha ido embora de Israel e agora está voltando, entre aspas, para a igreja, está voltando para a sua terra, para o seu povo, povo de Deus. Aparentemente ela está fazendo a coisa certa. Mas nós vimos que por aquilo que Noemi diz, nós percebíamos que era uma decisão motivada pelas razões erradas. Tanto é que ela diz lá, né, para as suas noras, se eu fosse vocês, eu só estou indo porque eu não tenho ninguém mais em Moabe, mas se eu fosse vocês, eu ficava. Quando ela chega em Belém, as mulheres dizem, olha lá Noemi. O que é que Noemi responde? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus amargou a minha vida. Então nós vimos que, externamente falando, era a decisão correta, mas não parecia ser a motivação do seu coração. Aqui, de novo, e aí esse texto é um pouco mais difícil, nós vamos ver que as aparências de novo enganam. Porque parece, o texto dá a entender que a gente ainda está diante daquela Noemi que a gente conheceu no capítulo 1, uma mulher que só pensa nos bens materiais. Pode falar. Exatamente, no capítulo 1 foi isso. Aqui é a figura contrária, e foi bom Vera ter suscitado isso, ter frisado isso, porque uma das coisas que nós frisamos no capítulo 1 é que Noemi era uma mulher que se guiava por vistas. Né? Ela foi para Moabe para evitar a pobreza, e ela só voltou de Moabe porque ficou pobre. Então, no livro, até esse momento aqui, Noemi é uma personagem que se guia pela prosperidade material, certo? E não pela vontade de Deus. Perfeito. Aqui, parece que ela ainda está agindo assim. Por quê? Porque assim que ela fica sabendo que tem um parente, aí ela já abre o sorriso. A última vez que nós vimos Noemi, ela estava se reclamando. Na hora em que ela descobre que havia um parente, que havia perspectiva de ter sustento, de ter um homem na família, que naquela época era o provedor, aí ela muda totalmente a atitude. Vocês estão seguindo meu raciocínio? Ainda parece que é uma mulher interesseira. E essa impressão que a gente tem, ela fica ainda mais evidente quando a gente vai ver o plano que Noemi faz. Porque é um plano, no mínimo, estranho, não é? Você vai esperar Boaz ficar um pouco alegre, aí você de noite vai lá, quando ele estiver sozinho, vai se deitar junto dele. Vejam, olhando assim, superficialmente, o que é que parece que Noemi está fazendo? Tentando dar o golpe, não é isso? Esse é. Mas aí é que está. Essa é a impressão que o texto passa. Quando a gente analisa o texto de maneira mais detida, a gente vai ver que é o contrário. Por isso que eu coloquei ali que, novamente, as aparências enganam em relação a Noemi, certo? Então vamos lá, vamos tentar ver isso. Nós temos alguns indícios de que, apesar da aparência, nós já temos uma pessoa diferente aqui. Nós já temos uma pessoa com valores diferentes. A primeira delas, vejam que no versículo 20, capítulo 2, versículo 20, vejam aí, Noemi vai reconhecer o favor de Deus sobre a vida dela. Ela diz o seguinte: então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Alguém abra e leia aí, por favor, é só voltar uma página, no capítulo 1, versos 20 e 21, para a gente comparar.
Então vejam que há uma mudança de atitude nesses dois versículos. No capítulo 1 a gente encontra Noemi falando acerca de Deus de uma maneira murmurando, de uma maneira revoltada. Não me chamo Noemi não, me chamo de Mara, porque Deus me secou totalmente, Ele me tornou amarga. Lembrem-se que Noemi significa doce, ao passo em que Mara, nós já vimos, significa amarga. Só que aqui agora no capítulo 2, verso 20, nós encontramos agora Noemi bendizendo o Senhor. Veja que é isso que ela diz, de novo versículo 20. Bendito seja ele do Senhor, que ainda é o Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então esse é um primeiro indício de que houve uma mudança. A mulher que antes murmurava contra Deus, agora bendiz o Senhor. Um segundo indício de uma mudança é que Noemi agora vai demonstrar interesse por outras pessoas. Ainda no versículo 20. Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Quem vocês acham que são os mortos aqui? Na história de Ruth. O esposo e os filhos de Noemi. Ela está dizendo isso. Deus não deixou de ser benevolente nem para com os vivos, ela está falando dela e de Ruth, nem para com os mortos, Elimeleque, Malom e Quilion. E aqui nós temos uma mudança. Por quê? Porque lá no capítulo 1, se você prestar bem atenção, quando Noemi fala, ela só fala a respeito dela. Notaram isso? O Senhor me tornou amarga, ditosa eu parti, mas agora eu não tenho mais nada. Veja, a perspectiva dela era totalmente individualista. Agora a gente encontra Noemi falando de outras pessoas. Obrigado, não socorro, trazer ela. Agora nós encontramos ela falando de outras pessoas. Deus tem sido benevolente comigo, mas também com Ruth e também com os mortos, com Elimeleque, Malom e Quilion. E no verso 22 nós vamos encontrar agora Noemi se preocupando com Ruth. Veja aí, versículo 22. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Então agora a gente vê uma preocupação de Noemi com Ruth, que é outra diferença em relação ao capítulo 1. Eu lembro até que eu citei que lá nos versos 20 e 21 do capítulo 1, quando Noemi murmura contra Deus, dizendo que Deus não deixou nada, a tornou totalmente pobre, eu lembro que eu comentei que se Ruth estava do lado na hora, ela deve ter ficado um pouco ofendida, né? Porque 2 versículos antes ela tinha dito: onde quer que você esteja, eu vou estar junto, vou estar com você até a morte. Aí 2 versículos depois a pessoa diz: eu não tenho nada nessa vida mesmo. Então, parece que ela não se preocupava muito com a sua nora até aquele momento. Aqui a gente já vê uma preocupação com ela. Um outro indício de uma mudança em Noemi é que Noemi ela rejeita o interesse próprio. Isso está no capítulo 3, verso 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Então daqui a pouco a gente volta para essa parte da história, mas Noemi vai chegar para Ruth e vai dizer: minha filha, eu quero arrumar um lar para você, quero que você se case com Boaz, e ela vai apresentar um plano para que isso acontecesse. Vejam, como a missionária Vilma enfatizou, vou tentar ver se vocês pegam aqui. Boaz era mais velho do que Ruth, porque mais na frente, acho que é o versículo 10, veja aí, Boaz vai dizer o seguinte para Ruth: pois não foste após jovens, então ele não era jovem, quer pobres, quer ricos. Além disso, ele chama no próprio versículo 10, em outros momentos, Ruth de minha filha. Então ele devia ser mais velho, consideravelmente mais velho do que Ruth. E o texto diz que, no capítulo 2, verso 1, que Boaz era parente de Elimeleque. Elimeleque era esposo de quem? Noemi. Vocês acham que Boaz tinha uma idade mais parecida com Ruth ou com Noemi? Então, se Noemi quisesse, ela podia ter planejado um casamento para ela. Captou a mensagem? Então vejam, são essas coisas que às vezes quando a gente lê o texto sem atenção escapam, mas que a gente precisa começar a ler meditando realmente para perceber essas dicas que o texto dá. O autor coloca isso para a gente pegar isso no ar mesmo. Ela poderia ter planejado um casamento para ela, mas ela planeja para a sua própria nora. E um último
indício de que aqui nós temos uma mulher já com valores reformados, mudados, e não mais aquela mulher do capítulo 1, é que nós temos indício para perceber que Noemi enxerga tudo que está acontecendo de uma perspectiva mais ampla. E isso está aí no versículo 20. Vamos ler todos o versículo 20 para a gente frisar e depois lermos um texto. Vamos lá? Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Então, grave aí a frase de Noemi, principalmente a primeira parte, né? Agora eu vou pedir para alguém abrir e ler aí, ler bem forte, Gênesis capítulo 24, versículo 27. Gênesis 24, 27. Qual é o contexto aqui desse texto? Abraão tinha mandado o seu servo até a terra lá onde Abraão vivia antes do chamado do Senhor, para buscar uma esposa para Isaque. Lembram disso, né? Que Abraão comissionou ali o seu servo. Ele vai, aí ele encontra ali uma comitiva de mulheres cuidando do gado, né? E Rebeca, sempre tem a tendência de confundir Rebeca com Raquel, mas Rebeca, a esposa de Isaque, serve, né, o servo ali, dá água e concede também dormida naquele dia. Essa frase que nós lemos aí no versículo é uma frase, é um dito do servo de Abraão. Vocês conseguiram perceber como a frase de Noemi é quase idêntica à frase do servo de Abraão? Por que o autor de Ruth coloca essa frase lá? Para a gente fazer exatamente esse link. Essa frase foi dita quando o servo percebe que ele encontrou a mulher certa, que ele encontrou Rebeca. Quando ele percebe que encontrou a mulher que ele estava buscando, uma mulher justa, ele diz isso: o Senhor não deixou a sua benevolência para com a descendência de Abraão. Vejam, a esposa que Abraão estava buscando para Isaque não era simplesmente... Aquela história não tinha a ver simplesmente com Isaque não ficar solteiro, mas tinha a ver muito mais com o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão. Lembram disso? Em Gênesis 12, eu vou te chamar, você vai ser uma bênção, de ti farei uma grande nação. Demorou muito tempo para a primeira parte da promessa se cumprir, para Isaque nascer, mas vejam, a promessa só poderia seguir adiante se Isaque tivesse um filho, e para isso ele precisava se casar. Então vejam que quando o empregado de Abraão encontra a esposa de Isaque, ele bendiz ao Senhor porque ele enxerga que a promessa de Deus está se cumprindo, que Deus está levando adiante a linhagem dos justos. É por isso que o autor de Ruth, que a gente não sabe quem é, coloca essa frase lá. Porque ele quer que a gente entenda, ele quer que nós percebamos que Noemi está começando a ter uma noção mais ampla do que está acontecendo. Ela está começando a entender que esses eventos do livro de Ruth não tem a ver simplesmente com ela, não tem a ver simplesmente com Ruth, com Boaz, ou com passar fome ou não passar fome, mas tem a ver com Deus levando adiante a sua promessa em relação a dar uma descendência para Abraão. É por isso que no final do livro nós vamos ver que do casamento de Ruth com Boaz nasce Obed, não é isso? De Obed nasce Jessé. De Jessé nasce quem? Quem é o filho de Jessé que foi rei? Davi. De Davi nasce o Senhor Jesus Cristo. Então vocês percebem aí a linha que o autor constrói. Então Noemi está começando a perceber isso, que a história não tem a ver com ela. A história tem muito mais a ver com Deus e a sua fidelidade. Então, John Piper, ele diz que nesse texto Noemi vai demonstrar algo que ele chama de justiça estratégica. Então Noemi percebe que Deus tem um propósito, que há algo que Deus estava fazendo em favor de Ruth e de Noemi, já que Ruth poderia ter ido para uma série de outros campos e foi parar exatamente no campo de Boaz. Então Noemi percebe, Deus está fazendo alguma coisa aqui, tem algo de sobrenatural acontecendo.
Mas mesmo assim, John Piper vai destacar que, mesmo Noemi confiando na soberania de Deus, ela vai traçar um plano. Ela vai fazer um plano para que esse casamento aconteça. E aqui a gente já tem uma outra lição, eu já falei isso algumas vezes. A soberania de Deus, ela não é contraditória à responsabilidade humana. O fato de nós confiarmos na soberania do Senhor não nos impede de traçar planos, de traçar estratégias para que aquilo aconteça. E é exatamente isso que Noemi vai fazer. A confiança no propósito divino é acompanhada de uma paciência estratégica. Então agora a gente vai ver, agora que Noemi percebeu que Ruth foi colher nos campos de Boaz, que está acontecendo alguma coisa, e que Deus parece que tem esse propósito de unir esses dois, Noemi vai começar a agir nos bastidores para que esse casamento aconteça. Né? Então Noemi agora vai assumir aqui o papel de cupido, mas de uma maneira muito discreta. Nós vamos ver que ela faz isso muito discretamente. Vejam aí como Noemi é espertinha. Primeiro, Noemi faz questão de manter Ruth nos campos de Boaz. Verso 22, veja aí, capítulo 2, verso 22. Disse Noemi à sua nora, Ruth: bom será, minha filha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. A Ruth era moabita e havia o risco dela ser abusada, já que as mulheres moabitas não eram bem vistas. Então, a preocupação de Noemi aqui, ela é verdadeira, ela realmente temia pela segurança de Ruth, mas há um outro interesse aqui, né? Noemi percebe que se for para acontecer alguma coisa, Ruth precisava permanecer nos campos de Boaz. Para quê? Para que eles se vissem quase todos os dias, para que fosse havendo um conhecimento entre os dois. Então, em primeiro lugar, Noemi mantém Ruth nos campos de Boaz. Em segundo, Noemi vai aguardar, versículo 23. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz, falando sobre Ruth. Ruth passou a colher no campo de Boaz, junto com as servas, para colher até que a cega, ou seja, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, esse versículo ali, ele condensa mais ou menos 2 meses. Lembrem-se que, se você voltar aí para o capítulo 1, verso 22, você vai ver que Noemi e Ruth chegaram em Israel exatamente no princípio da colheita da cevada. Então, elas chegaram no começo do tempo da colheita. E Ruth vai ficar no campo de Boaz até o final dessa colheita. São mais ou menos 2 meses. E o texto dá a nota de rodapé aí, dizendo que Ruth ficou com a sua sogra. Então ela trabalhava no campo de Boaz, mas ela dormia na casa de Noemi, ficou morando com Noemi. O texto dá essa nota de rodapé aí, e ela ficou com a sua sogra, para a gente entender que tudo isso que estava acontecendo tinha a ação de Noemi por trás. Era Noemi orquestrando para que as coisas acontecessem da maneira como ela pensou. Em terceiro lugar, Noemi vai propor uma atitude. A gente já leu esse versículo 1 do capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? E a palavra feliz aí no hebraico é a palavra repouso. Então Noemi está dizendo, será que eu não vou buscar repouso para você? Do que é que a gente lembra? Do capítulo 1, verso 9. Quando Noemi disse às suas sogras, olha, vão para a terra de Moabe para que vocês sejam felizes. Lembram que ela disse isso no capítulo 1, verso 9? Vão para a terra de Moabe, lá vocês vão ser felizes. Agora ela diz, olha, eu vou buscar um lar para você em Israel para que você seja feliz. Então vejam que Noemi entendeu que só existe verdadeira felicidade nos campos do Senhor, na lei do Senhor. Não existe felicidade real fora dela, certo? Então Noemi está traçando um plano. Mas a gente tem que reconhecer que esse plano de Noemi é, no mínimo, um plano estranho. Não é isso? Veja aí os versículos de 2 a 4 do capítulo 3. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes, já vimos isso, né? Boaz era parente de Elimeleque. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás e ele te dirá o que deves fazer. Então, vejam o plano aí que Noemi está traçando. Pelo menos para os nossos olhos ocidentais, parece outra coisa, né?
Parece outra coisa. Parece que Noemi está traçando um plano para que houvesse, na verdade, um pecado, né? Para que houvesse uma fornicação, possivelmente uma gravidez. E segundo a lei de Israel, se um casal fornicasse e disso adviesse uma gravidez, a lei dizia que o que deveria ser feito era que os dois deveriam se casar. Então, o autor ele coloca esse texto para a gente ir lendo e ficar na dúvida. Qual é a intenção de Noemi aqui? É trazer um casamento pela lei de Deus ou através do pecado? A gente não sabe muito bem à medida em que a gente vai lendo. Mas, como eu disse, nesse texto as aparências enganam. Nós precisamos analisar o texto com atenção para perceber que o que Noemi está propondo aqui não é nada errado. E nós sabemos disso por causa do que é dito acerca de Ruth no versículo 11. Veja aí, o finalzinho. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então veja, o propósito do texto é mostrar que Ruth é uma mulher virtuosa. Então ela não pode seguir esse caminho de tentação, de pecado. A solução tem que ser outra. Então, como é que a gente entende esse plano de Noemi? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não havia, no contexto aqui, um homem que pudesse intermediar o cortejo. Como é que se fazia nessa época? Como é que os casamentos eram agendados, eram arrumados? O pai, não é isso? O noivo, o homem, se interessava por alguém, conversava com o seu pai, o pai do noivo conversava com o pai da pretendente lá e o casamento era intermediado dessa forma, pelos pais. Mas nesse caso aqui não havia nenhum homem vivo na história. Não havia nenhum homem vivo na história. O esposo de Noemi havia morrido e o esposo de Ruth, obviamente, também havia morrido. O seu cunhado, né, o Quilion, também havia morrido. Então não tinha nenhum homem disponível aqui para fazer a coisa conforme o figurino mandava nessa época. Então, naturalmente, por causa disso, a solução ela teria que ser encontrada de uma forma diferente. A gente precisa entender assim que nessa época é impossível que a gente visse Ruth indo na casa de Boaz, batendo na porta dele de dia assim, acompanhada de Noemi. Aí Boaz abre a porta e diz: pois não, eu quero sentar. Essa moça quer casar com o senhor tem interesse? Isso não aconteceria nessa época. Se Ruth fizesse isso, sabe o que acontecia com ela? Ela seria apedrejada. Porque os homens não aceitariam nessa época que uma mulher tomasse uma atitude dessa, muito mais uma mulher moabita, uma mulher estrangeira. Então a gente tem que entender que os fatos acontecem assim, porque naquela época não havia um homem, nesse caso, para intermediar o cortejo. Segundo, esse plano ele é arquitetado para que tudo fosse mantido em sigilo, caso Boaz recusasse a oferta. Qual era o receio de Ruth? Boaz é um homem mais velho, eu sou estrangeira, pode ser que ele não queira casar comigo. E Noemi entendia isso também, talvez ele não queira. Por quê? O texto vai dizer que ele era um homem de muitos bens, e conforme a gente vai ver no complemento do capítulo 3 e no capítulo 4, Boaz era um homem respeitado. Talvez ele não quisesse casar com uma moabita com medo de sofrer algum tipo de represália, certo? Então, havia o risco de talvez Boaz não aceitar aquela proposta. Por isso, o plano é arquitetado para que, se eventualmente Boaz não aceitasse, ninguém soubesse do que aconteceu. Tanto para evitar uma vergonha para Boaz, como para a própria Ruth. Então, vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? O plano é arquitetado para manter esse sigilo, caso não houvesse uma aquiescência de Boaz. Então, qual era o plano? A ocasião é a seguinte, está aí no versículo 3, do versículo 2. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Então a colheita já havia terminado. O capítulo 2, verso 22, informa isso, que a colheita da cevada e do trigo, desses dois cereais, já havia terminado. Agora chegava um último momento da colheita, que era esse momento de retirar os grãos. Como é que isso era feito? Ia-se para esse lugar, que era uma eira. Era um lugar geralmente aberto, um campo aberto, e colocava-se as gavelas, que eu até expliquei isso, molho e gavela, aqueles caules, aquelas plantas colhidas durante o processo de cega, eram colocadas no chão. O dono da fazenda, os empregados, colocavam bois, colocavam animais para pisar, para passar por cima
daquilo tudo para que os grãos pudessem se desprender da palha, e aí depois os empregados vinham, colocavam tudo aquilo num balaio e jogavam para cima. A palha é mais leve do que o cereal, então o vento levaria a palha. Eu acho até que ainda tem algum tipo de processo hoje em dia semelhante a isso, né? Pronto, exatamente, o peneiramento acontece mais ou menos assim, né? Então, era assim que era feito. Era feito geralmente à noite. Por quê? Porque de dia era muito quente, e os comentaristas dizem que a brisa da noite era mais fraca do que a durante o dia, então seria uma velocidade do vento compatível com esse processo. Se fosse muito forte, levava tudo, né? Então seria um vento em que se tornaria possível fazer isso. Então é nessa ocasião que Noemi disse: você vai lá falar com ele, à noite, onde ela não poderia ser vista. Então a ocasião é essa, é na eira, quando iria haver a colheita ou a separação dos grãos. Segundo lugar, Noemi diz a Ruth que ela deveria se preparar para isso. Versículo 3, banha-te, unge-te. Então veja, Ruth estava trabalhando no campo, colhendo, né? A gente imagina que ela não chegava em casa muito cheirosa, né? Então a orientação de Noemi é uma orientação óbvia, né? Você vai tomar um banho e vai se perfumar. Então vejam como a confiança na soberania de Deus não impede, no caso Noemi e Ruth aqui, de se prepararem para aquilo. Não é porque elas confiavam que a resposta viria do Senhor que Ruth também ia se apresentar fedendo a porco, né? Mas ela ia se preparar, ela se prepara para isso. Então ela se banha, ela se unge. Em terceiro lugar, houve discrição. Como eu falei, a intenção era que, se eventualmente Boaz não aceitasse aquela proposta, ninguém soubesse o que aconteceu. Complemento do verso 3. E põe os teus melhores vestidos. Essa parte do versículo 3 não está muito bem traduzida. Porque a nossa tradução tenta nos dizer, é como se Noemi estivesse dizendo: pega aquele vestido bem bom que você comprou na G. Araújo, bota e vai lá. Só que, vejam, Noemi e Ruth eram pobres, né? Elas viviam do favor dos outros. Ela não tinha roupas boas. A expressão no hebraico aqui não é o vestido mais bonito, é vestido mais longo. Então a ideia é essa. Noemi disse a Ruth que ela pegasse um vestido longo, uma roupa longa, escura, e fosse para a eira. Para quê? Era de noite, para evitar a sua identificação. Se alguém a visse, no máximo ia dizer que passou um vulto lá com um vestido e ninguém sabe quem é. Então a ideia é de discrição, é de segredo, certo? E desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Então Noemi orienta o que é que você vai fazer. Você vai para lá, mas você não vai chegar lá falando com todo mundo. Depois do processo da separação dos grãos, havia uma festa, todo mundo comemorava aquele período de colheita. Ainda hoje no sítio, às vezes é muito tradicional fazer isso, né? Lá em Arrancação, né, Vilma? O pessoal depois da colheita faz uma milharada danada lá. Eu espero que esse ano me chame de novo, viu, lá para... Pronto. O pessoal faz uma grande festa dada a colheita que se obteve. É mais ou menos isso. Então a orientação de Noemi é: quando terminar a festa, que Boaz estiver um pouco alegre, ela não diz embriagado, mas que ele estiver alegre por causa do vinho tomado. Quando ele dormir, essa dormida acontecia junto dos grãos. O dono do terreno, da fazenda, e os empregados dormiam junto do monte de grãos. Para quê? Para evitar furtos durante a noite. Então, quando ele estiver dormindo, aí você vai chegar lá e você não vai: ei, acorda, você não vai fazer isso. Você vai descobrir o quê? Os pés. Vejam a delicadeza do texto. É descobrir os pés, não é descobrir o corpo todo. Para que Noemi e o autor colocam essa informação, você vai descobrir só os pés, para que a gente entenda que aqui não se trata de imoralidade. Você vai descobrir só os pés. Para quê? Provavelmente para que Boaz acordasse com frio, com os pés gelados. Dessa maneira, ela não precisaria chamar por ele, talvez até chamando a atenção de alguém. Se ela talvez chamasse Boaz ali, Boaz podia pensar que era um ladrão, né?
e poderia ali a identidade de Ruth ser revelada. Então o plano ele é traçado para que tudo seja feito de maneira discreta. E por último, o plano deveria ser guiado também pela submissão. Complemento do versículo 4. Ele te dirá o que deves fazer. Então a resposta vai ser dele. Então vejam que ela planeja, ela monta todo o plano, mas ela confia na soberania de Deus. Você vai fazer tudo isso e vamos ver o que é que Boaz diz. É exatamente isso então que Ruth vai fazer. Vejam aí versículos 6 a 8. Então foi para a eira, já expliquei o que era a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Então ela foi lá, se banhou, se ungiu, se perfumou, colocou uma roupa ali que escondesse a sua identidade, foi até a presença de Boaz quando ele estava dormindo. Versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Vejam aí a informação que eu havia dado. Ele se deita perto dos cereais para protegê-los de eventuais ladrões. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, não foi o corpo todo, ela descobriu apenas os pés e se deitou aos pés de Boaz. Vejam que o autor vai contando a história, e a gente vai, o leitor israelita que ouvisse essa história, que lesse esse livro, à medida em que ele fosse lendo, a sua expectativa iria aumentando. Por quê? Porque o autor está contando aqui uma história quase idêntica a desse texto aqui. Está errado aí, mas vejam lá. Gênesis capítulo 19, vamos abrir esse texto, só para a gente comparar. Gênesis capítulo 19, dos versos 30 a 38. Aqui é a história de Ló e suas filhas. Vejam como a história se parece, viu? Gênesis 19, de 30 a 38. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, ele e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Veja a semelhança com a história de Ruth. Boaz estava ficando velho e não havia outro parente, não havia outro homem parente de Ruth que pudesse casar com ela. Vem, façamo-lo beber vinho, veja a semelhança lá com Boaz, tomou vinho durante a festa, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova: deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Vejam mais uma vez o interesse de providenciar descendentes. Era o interesse de Noemi também. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou de quê? Moabe. Ruth era de que povo? Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A outra vai dar origem aos amonitas. Então vejam que o autor conta essa história lá em Ruth para a gente ir lembrando de Gênesis 19. Porque parece que a história vai dar no mesmo resultado, não é isso? Lá em Gênesis 19, houve vinho, houve o ato de se deitar junto e acabou em incesto, acabou em pecado. Aqui o autor vai recontando essa história. Tem vinho, a mulher que se apresenta, assim como foi no caso de Ló, se deita perto dele, então a gente fica com aquela expectativa. Ela vai cometer o mesmo pecado da mãe do seu povo, daquela que originou os moabitas. Só que aí a gente vê que Ruth, no final, acaba fazendo diferente. Ela segue um caminho parecido, mas ela não cede à tentação. A gente encontra isso no versículo 9. Boaz acorda, né? A gente imagina o susto. E aí ele disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Ela se identifica. Vejam que ela estava vestida de uma maneira que ela não podia ser reconhecida, já que ele pergunta: quem é você?
Ela diz: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Vejam, mais uma vez o texto aqui ele nos deixa em dúvida. E a intenção do autor é essa mesmo, é deixar a gente intrigado. É de noite, os dois estão sozinhos, os dois se gostam, pelo que a gente percebe do livro. Aí ele pergunta: quem é você? Sou Ruth. É a mulher que ele muito provavelmente já estava gostando, ela já devia gostar dele. Aí qual é a proposta de Ruth? Estende a tua capa. Vejam como a linguagem parece que é para deixar a gente em dúvida se não está havendo uma proposta indecente aqui. Já que ele estava coberto, ele estava dormindo coberto. Tanto é que Ruth teve que descobrir os seus pés. Aí Ruth diz: estende a tua capa. Vejam, vocês estão percebendo isso? Como o autor ele coloca uma expectativa no drama aqui, parecendo que Ruth está propondo algo indecente. Só que, na verdade, o que Ruth está fazendo é propor casamento. Alguém abre e lê aí Ezequiel 16, verso 8. Ezequiel 16, 8. Quem achar pode ler. Isso aí é Deus falando com o seu povo numa linguagem marital. Então ele vai dizer: eu estendi o meu manto, a minha capa, o meu cobertor sobre você e cobri a sua nudez e tornei-te minha. No final do texto ele vai dizer que Deus entrou em aliança com o seu povo. Então vejam que no livro do profeta Ezequiel, a ideia de estender a capa sobre alguém é casamento. É casar-se com alguém, é entrar em aliança. Então o que Ruth está dizendo aqui é: eu quero que você se case comigo. Eu quero que nós entremos em aliança. É interessante perceber, irmãs, que Ruth não deu ocasião para que a tentação aqui, que com certeza existia, vencesse. Vejam que na primeira ocasião que ela teve, primeira oportunidade que ela teve de falar, ela já disse qual é o assunto. Não é? O negócio é casamento. Quero me casar com você. Vejam que ela não brinca com a situação, que era uma situação de tentação ali. Se o encontro demorasse, se os assuntos fossem outros, haveria um risco muito grande de eles acabarem cedendo à tentação. Então vejam que Ruth propõe logo o casamento. E aí John Piper vai dizer o seguinte sobre todo esse plano: qualquer um que pense que a história trata de uma mulher de moral duvidosa e de uma sogra trapaceira está perdendo a visão de algo belo. Tudo com sutileza, tudo com justiça, tudo estratégico. Então vejam que houve estratégia, houve um plano, mas houve também justiça. Ela seguiu um caminho arriscado, porque era o único caminho que ela podia seguir, mas ela não caiu. Né? Ao contrário da filha de Ló, que caiu, Ruth trilha o mesmo caminho, um caminho arriscado, mas ela não se deixa cair por meio da tentação. E por último, nós vamos encontrar a reação de Boaz. Verso 10, disse ele, depois daquela proposta de casamento, né? E aqui nós temos um estranho caso em que é a noiva que pede o noivo em casamento, né? Mas tudo aqui em Ruth é um pouco diferente. Disse ele, aí Boaz responde: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Então, Boaz vai dizer: essa tua última benevolência é melhor do que a primeira. Que última benevolência é essa? Boaz está fazendo referência aqui ao fato de que, além de Ruth ter escolhido ficar com Noemi, lá no capítulo 1 ela escolheu isso, né? Agora ela escolhe casar com o parente de Noemi. Ela podia muito bem procurar um homem jovem. O versículo 11 vai dizer que ela já tinha criado uma boa fama, ela tinha opções agora. Ela podia procurar um homem jovem, alguém do seu próprio interesse, mas ela procura alguém do interesse de Noemi, em benefício de Noemi. Vejam que aqui nós temos uma lição preciosa. O casamento deve ser buscado visando uma pessoa não conforme o nosso interesse, mas conforme a vontade de Deus.
Uma lição bem atual para hoje em dia, né? Em que o amor, o casamento é visto como uma questão de interesse pessoal. Não, eu quero casar com ele porque eu quero, ele é o homem da minha vida. Não é essa a cosmovisão de Ruth. Parece que o que vem em primeiro lugar é a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre a vida dela era socorrer Noemi. E o amor vem em companhia disso, no caso de Boaz. Então ele fala aí da última benevolência e no versículo 11, finalizando, ele diz: agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Essa palavra cidade, no hebraico, ela na verdade é portão. Boaz está dizendo assim, o portão da cidade sabe que você é mulher virtuosa. Por que o portão? Porque o portão da cidade, lembre-se que as cidades eram muradas, o portão da cidade era o point, onde o povo se encontrava para conversar, era onde a vida social da cidade acontecia. Lembre-se que quando Absalão quis difamar o seu pai junto ao povo de Israel, para onde é que ele foi? Para o portão do palácio. Então era ali. O que Boaz está dizendo, olha, no portão de Belém o assunto é a sua virtude. O povo fala de como você é virtuosa. Ela era crente há quantos meses? 2 meses. Mas o testemunho dela já correu a cidade toda. Quantas vezes nós não somos crentes há anos e o povo não conhece o nosso testemunho? E nós não somos conhecidos como virtuosos onde nós residimos. Então vejam que ela é descrita como uma mulher virtuosa. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, ele é dividido em 4 partes. O Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os profetas. Mas a organização da Bíblia hebraica não era assim. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, tem os mesmos livros, mas a organização é distinta. São 3 partes: a Torá, a lei, os profetas e os escritos. Os escritos são chamados de Ketuvim em hebraico. O livro de Ruth e o livro de Provérbios, eles fazem parte dos escritos. E na Bíblia hebraica, em algumas versões, o livro de Ruth vem logo depois do livro de Provérbios. Como é que o livro de Provérbios termina? Falando de quem? Da mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Uma página depois aparece quem? Ruth. Então vejam que Ruth responde à pergunta de Provérbios. Quem é a mulher virtuosa? Um modelo que nós temos é Ruth. Quais são as lições, irmãs e irmãos, que nós podemos tirar de tudo isso? Eu até citei o texto que eu acabo de dizer, né? Provérbios 31:10. Outro detalhe aqui interessante, vejam como Boaz, ele é um homem que trata a Ruth delicadamente, né? Trata com delicadeza. Por que esse é um detalhe importante? Porque a gente tem que lembrar de quem Boaz era filho. Alguém abre e lê esse texto aí, Mateus 1:5. Mateus 1:5. É a genealogia de Jesus e Boaz vai entrar nela, né? O pai de Boaz era um homem chamado Salmão, e esse homem gerou de quem a Boaz? De Raabe. Lembram quem é Raabe, né? Antes de se converter, ela era o quê? Prostituta em Jericó. Vejam, ela viveu uma vida de imoralidade, mas ela ensinou o seu filho a ser um homem virtuoso, um homem respeitador, um homem de verdade. E aqui nós temos outra lição. Você pode ter errado no passado, você pode ter feito coisas que a Bíblia proíbe, você pode ter infringido a lei de Deus, e você não pode mudar isso. Nós não podemos mudar os pecados que a gente já cometeu no passado, mas a gente pode fazer uma coisa: nós podemos ensinar a próxima geração a fazer diferente. Raabe fez isso. Ela viveu uma vida dissoluta porque não conhecia o Senhor, mas casou-se dentro do povo de Deus. Vejam que, uma outra lição aí, esse homem Salmão não teve problema em se casar com uma ex-prostituta, que se converteu. Percebem como muitas vezes a gente tem certos preconceitos, mesmo no meio evangélico, que não são bíblicos? Não são bíblicos. Esse homem não teve problema com isso, e o filho que veio dessa união é um homem de virtude. É um homem que respeita a sua futura esposa. E ele não se importa em casar com a moabita. Perfeito, Vilma.
Quais são as lições? Alguém ia falar? Pode falar, Vera. Exatamente. É. Perfeito. É jogado no mar do esquecimento, né? O livro de Apocalipse diz isso. Quais são as lições que nós tiramos aqui, irmãos? Pelo menos 3. Percebam que, assim como Boaz, que era parente de Noemi e de Ruth, se tornou o seu resgatador, Jesus Cristo teve que se aparentar conosco. Como? Assumindo a nossa natureza. Ele assumiu a natureza humana para poder ser o nosso parente, para poder ser o nosso resgatador. Outras 2 lições que nós podemos tirar do texto é que, assim como Noemi, nós devemos ser conselheiros da justiça. Vejam que o livro, a carta de Paulo a Tito, na carta de Paulo a Tito, Paulo vai dizer que as mulheres mais velhas, mais experientes, devem ensinar as mais jovens a viver no caminho da piedade. É exatamente isso que Noemi faz. Ela traça um caminho, ela é uma conselheira da virtude. Ela traça um caminho ali, por meio do qual Ruth poderia trilhar e conseguir o seu objetivo sem se deixar contaminar. Essa deve ser a nossa função. Principalmente vocês, mulheres mais experientes, devem ensinar, devem aconselhar as mais jovens a trilhar o caminho da virtude, principalmente nesse assunto que diz respeito a casamento, namoro, etc. E em último lugar, assim como Ruth, o nosso principal adorno deve ser a virtude. Percebam que, nessa ocasião, Ruth estava perfumada e banhada. Ela estava atraente, né? Ela estava bonita. Mas o que é que chama a atenção de Boaz? A virtude. Vou casar com você porque você é bonita demais, eu não aguento. Não. Vou casar com você porque toda a cidade sabe que você é mulher virtuosa. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que o adorno da mulher não seja o frisado de cabelos, mas seja uma vida reta. Pedro não está dizendo que a maquiagem, qualquer tipo de preparação cosmética ou de aparência é errada, mas ele está dizendo que essa não pode ser o cartão, esse não pode ser o cartão de visita da mulher virtuosa, nem do homem, a sua aparência física, mas sim o fato dele viver uma vida reta, uma vida de justiça diante do Senhor. Amém? Se Deus permitir, semana que vem continuamos.